E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de história do nosso projeto Aula em Casa. E hoje nós vamos começar mais um conteúdo da nossa disciplina de história, falando de um dos maiores acontecimentos do mundo e, inclusive, sendo o marco inicial do nosso período atual, que é a Idade Contemporânea, sendo chamado e conhecido como Revolução Francesa, tá? Então, nós vamos observar que a França, antes da Revolução Francesa, ela vai ser governada pela monarquia absolutista. Nós vimos na aula passada que o estilo da monarquia absolutista é o estilo do rei que governa sozinho. Ou seja, o rei ele possui todos os poderes nas suas mãos. Também nós podemos observar que a estrutura francesa ela vai ser uma estrutura profundamente desigual, né? Onde nós vamos observar que toda a maioria da população ela vai ser excluída e essa exclusão vai fazer com que exista três grupos de classes sociais, né? Onde nós podemos observar que o primeiro estado ele vai ser formado pelo clero, ou seja, o menor grupo, não é? O segundo estado, que é a nobreza, ou seja, as pessoas ricas, certo? E o terceiro estado, que é formado por três grupos, que são a burguesia, os camponeses e um grupo exclusivo, que é o chamado de sans-culottes. O que são os sans-culottes? São aqueles que andavam com calças diferentes da elite, ou seja, entre aspas, a classe média, não é? É a forma de você, podemos dizer, distinguir esse grupo da classe média da nobreza, certo? E é interessante que a gente observe que esse terceiro estado, além de representar a maior parte da população, ele também arcava com o pagamento de todos os impostos da França. Ou seja, nem o clero, nem a nobreza pagavam nenhum imposto, mas sim o terceiro estado pagava todos os impostos para sustentar a quem estava acima dele, certo? Nós podemos observar, como eu disse a vocês, que os sans-culottes eram artesãos, trabalhadores e que viviam em pequenas propriedades ao redor da cidade de Paris, certo? Eles vão receber esse nome porque eles não eram pessoas bem arrumadas, não eram pessoas bem vestidas, né? Eles não utilizavam as roupas que as nobrezas usavam, mas eles utilizavam uma simples calça de algodão grosseiro. Então, era essa a característica que distinguia os sans-culottes da nobreza, certo? E aí, nós vamos observar o seguinte: como é que a França vai chegar à Revolução Francesa? Nós vimos até agora a França que está numa sociedade desigual, numa sociedade dividida, mas nós vamos ver que essa sociedade dividida, essa sociedade desigual, ela vai entrar em uma crise econômica, não é? E essa crise econômica, ela inicia no governo de Luís XV. Luís XV que começa a governar no ano de 1715 e vai até o ano de 1774, não é? Então, desde esse governo, as finanças do Estado francês, elas vão estar bem desorganizadas, certo? Só que isso aí vai piorar quando a França entra em conflito com a Inglaterra naquilo que nós vamos chamar de Guerra dos Sete Anos. Ou seja, é um conflito que acontece na América Inglesa e na América Francesa, onde hoje corresponde ao território dos Estados Unidos e do Canadá, pela disputa de territórios. Então, a França perde essa guerra para a Inglaterra e a sua situação piora ainda mais. E para piorar, muito mais do que já está ruim, né, nós podemos observar que, ao longo de toda a década de 1780, a França vai ser castigada por uma grande seca. Aliás, por problemas climáticos de um modo geral, né? Vamos ver que vai ter um predomínio da seca, mas também nós vamos ter períodos de muito frio, né? E esses problemas climáticos vão ocasionar péssimas colheitas para a economia francesa e para o sustento das pessoas de um modo geral, certo? Então, nós podemos resumir no seguinte, que vai juntar a crise econômica, a exploração do Estado, do terceiro Estado, e ainda vamos encontrar
as ideias iluministas. E juntando todos esses 3 pontos, nós vamos ver que vai surgir a Revolução Francesa. E aí nós vamos ver que essa Revolução Francesa ela começa com a Convenção dos Estados Gerais, que acontece no mês de abril de 1789, certo? E essa convenção ela vai começar com um impasse. Que impasse é esse? A partir da forma de votação. Ou seja, vamos ver como é que vai ser feita essa votação. Ou se vota pelo Estado, ou se vota pela quantidade de pessoas. Só que aí a gente observa que quem vence é o voto por Estado. E quando esse voto por Estado vence, o terceiro Estado sai dessa reunião e se reúne separadamente, onde nós podemos observar que eles vão encontrar também o apoio de dissidentes da nobreza e de dissidentes do clero e vão estar reunidos naquilo que nós vamos chamar de Assembleia Nacional. Até que nós chegamos no dia 14 de julho de 1789, que é o marco da queda da Bastilha. O que é que a queda da Bastilha vai representar para a Revolução Francesa? Simplesmente é o símbolo maior desta revolução e também a queda do antigo regime francês. Ou seja, é aí que se deixa de existir a questão absolutista dentro da França, certo? E aí nós vamos ver que começa a surgir, logo após a queda da Bastilha, a Assembleia Nacional Constituinte, onde a gente observa que acabam os privilégios feudais, aprova-se a Constituição Civil do Clero, ou seja, tudo que pertencia à Igreja Católica agora pertence ao Estado francês, vai se criar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde se coloca em prática aquilo que a Revolução Francesa prega, que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade, e aprova-se, em 1791, uma Constituição para a França. Certo? Então, concluindo, nós podemos observar que essa Revolução Francesa ela vai inspirar muitas outras revoluções dentro do mundo, principalmente porque ela vai ter como base a ideia das 3 palavrinhas, né, que eu costumo dizer que são as 3 palavrinhas mágicas: a liberdade, a igualdade e a fraternidade, certo? Além disso, nós vamos perceber que eles vão utilizar como base a questão do iluminismo, inclusive vendo também a influência de vários pensadores, onde nós vamos ver a questão das figuras de Robespierre, nós vamos ver a questão também das figuras nas próximas aulas dos girondinos, dos jacobinos, a questão do terror, não é? Enfim, nós vamos ver que a Revolução Francesa ela vai ser de suma importância para que nós possamos iniciar esse período da história que nós vamos conhecer como Idade Contemporânea, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Uma aula que seja uma aula bem proveitosa para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês possam tirar essas dúvidas com os professores de vocês, nos livros didáticos de vocês, e também vocês podem pesquisar por livre e espontânea vontade, não é? Para que não possa ficar nenhuma dúvida para cada um de vocês e vocês possam ficar com o conteúdo bem esclarecido. Tá certo? Então, um abraço para vocês. Continuem se cuidando, tá certo? E, com certeza, nós estamos nos aproximando ainda mais de dias melhores, até porque as nossas aulas, mesmo que de forma híbrida, já estão voltando. Tá bom? Um abraço para vocês. Até a próxima.